Fala pessoal, tudo certo? O tema de hoje é Gênesis versus o paganismo. Na lição de ontem nós falamos um pouquinho, nós estudamos um pouquinho sobre a questão das similaridades que nós podemos encontrar em várias culturas, e a lição deu o exemplo de uma cultura, a referência de textos que falam sobre a origem, que falam sobre a criação, que são muito similares ao texto bíblico. É interessante que quando nós vamos para o texto de Gênesis, nós encontramos algumas peculiaridades que dão um diferencial aos outros. Moisés deixa isso bem claro. Talvez, muito provável, já existiam outros materiais relatando como foi a criação e talvez muito similares, não iguais. E quando Moisés vai escrever o relato da criação no ponto de vista judaico e depois se tornou o ponto de vista cristão, é importante nós termos em mente que ele pode ter usado uma linguagem comum, uma linguagem que o povo entendia, mas também ele acrescentando ou ele passando um corretivo aonde não era bem compreendido ou aonde faltava a verdade. Nisso, nós podemos perceber pelo texto, por exemplo, que quando Moisés vai fazer o relato do sol e da lua e das estrelas, a criação, ele não fala sol, luas e estrelas. Ele fala o astro maior, o astro menor para governar o dia e a noite. Por quê? Porque na cultura do Antigo Oriente Médio e em outras culturas antigas, o sol e a lua eram astros considerados divinos. Você pode perceber isso também na cultura romana. Eram seres divinos, então para que não houvesse um endeusamento desses seres, o que acontece? Ele coloca somente essas características para que a pessoa entenda que esses seres somente têm uma função na criação, não são seres divinos, seres com poder. Também nós percebemos uma diferencial, qual é o diferencial? Com o ser humano, por exemplo. Enquanto o ser humano, nas outras culturas, ele foi criado para satisfazer, para cumprir algum objetivo na questão de uma necessidade para os deuses, para adorar os deuses e assim trazer força, depende das ideias, mas ele tem um objetivo mais de satisfazer os deuses. Quando Deus cria o homem, ele cria o homem de forma especial, ele desce aqui na terra, ele forma o ser humano com suas próprias mãos. Quando ele vai formar a mulher, ele tira um osso da costela, ele forma também com suas próprias mãos. Ou seja, é uma atitude de Deus demonstrando carinho, e quando ele dá o jardim, ele dá um trabalho, ele dá uma função, ele dá a representação, ele coloca o ser humano sendo afeito à sua imagem e semelhança. Então Moisés, ele vem e fala o seguinte: olha, vocês estão ouvindo todas essas histórias que está falando? Realmente, houve uma criação, houve um ser que criou. Quem é esse ser? É Elohim, é o Deus eterno, é o Deus do povo judaico, povo de Israel. É esse Deus, e ele estava afirmando isso através da sua literatura, através da sua escrita no livro de Gênesis. Isso nos traz certeza, isso nos traz a garantia. Moisés queria deixar bem garantido que o nosso Deus, o Deus que nós adoramos, é o Deus que criou tudo, e ele deixa claro para que ninguém se confunda como foi feito. Espero que você tenha entendido os exemplos citados e tenha um bom dia na presença de nosso Deus. E aí, você gostou do vídeo? Então curta, compartilha e se inscreve aqui no canal para sempre receber as nossas notificações e mais explicações da Palavra de Deus. E lembre-se, estude mais.